Olá, caríssimos! Estamos de volta para a segunda parte desta aula 01 do curso Legislação Aplicada ao SUS para provas da EBSER. Nós vamos partir do ponto onde nós paramos, que foi avaliarmos o quadro resumo a respeito da Lei 8080. É um recurso pedagógico que vai te ajudar muito mais a assimilar esses conteúdos do que ficar olhando o texto da lei propriamente dito. Olha lá, nós já fizemos uma visita panorâmica aos conteúdos que cada um dos títulos e capítulos trazem na descrição do titular de cada uma dessas partes. Aí, o que nós vamos ter aqui no título 1? Vamos destrinchar um pouco agora cada uma delas. No título 1, nas disposições gerais, nós vamos encontrar uma definição reafirmando o que é que nós, na política de saúde no Brasil, entendemos que é saúde. Nós vimos isso na Constituição Federal. A saúde é um direito de todo cidadão e é um dever do Estado poder prover os serviços e ações necessárias para que as pessoas possam ter a sua saúde. Não só no campo curativo, da reabilitação, mas também no campo promocional e preventivo. Nós vamos ter também a reafirmação de alguns valores importantes, que também já foram mencionados na Constituição e que vão ser objeto da parte principal da nossa aula, que são os princípios do SUS. Ele tem que ser de acesso universal e igualitário. E por último, então, neste título, nós vamos encontrar uma definição a respeito dos determinantes sociais da saúde, tá certo? A gente vai ter uma parte só sobre esses determinantes. Aqueles que já conferiram na aula escrita sabem disso. No título seguinte, ele vai falar sobre algumas coisas fundamentais, falou dos princípios e agora vai falar um pouco mais das coisas aplicadas ao SUS. Ele fala primeiro que a organização do sistema vai se dar em 3 esferas de poder. Por que isso é relevante? Parece óbvio, claro. Toda a estrutura política do Brasil é organizada assim. É óbvio, mas lembre-se da nossa aula sobre a história do período pré-SUS. Por algum tempo, nós tínhamos uma estruturação de sistema de saúde muito centralizada nos serviços que o governo federal dispunha. Havia um abafamento enorme do papel da gestão estadual e da gestão municipal. Então é por isso que é importante reafirmar categoricamente que se tratam agora de 3 esferas de poder. Tá bem? E que estas esferas, elas podem promover a saúde a partir de 2 formas. Através dos seus serviços que são administrados de maneira direta e de maneira indireta, que é que nós vamos conversar a respeito da relação com a iniciativa privada, seja sem fins lucrativos ou com fins lucrativos. Já vimos na lei, na Constituição, que isso é permitido, essa relação entre o público e o privado. E aí agora na Lei 8080 que nós vamos entender melhor quais são as regras para que isso se dê. Aí nós vamos ver que ainda nessa parte está sendo falado justamente sobre o que eu estou colocando para você agora, uma participação da iniciativa privada em caráter complementar. Quando a gente for trabalhar as questões a respeito deste assunto, eu falo um pouco mais para vocês a respeito do que significa uma participação complementar. Vamos em frente agora com uma questão, para começar a exercitar e não ficar apenas aqui falando de todos esses conceitos. Olha lá. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, não sei se ficou claro para todo mundo. Durante o corpo do texto da aula, eu trago as questões com a numeração que elas têm na prova original, quando foi realizada. E aí, quando eu parto para a terceira vez em que você vai estar olhando para esse conteúdo, a partir de uma sequência de questões ininterruptas ao final da aula, aí eu trago uma sequência por ordem em que as questões estão aparecendo, até para que te facilite conferir no gabarito. Percebam que há uma tendência na prova original de que estas questões a respeito desta disciplina elas apareçam mais ou menos na mesma parte da prova.
Então estão todas numeradas mais ou menos número 20, de 20 a 30, 20, 25, 22, 23. Então, se eu botasse na parte final da aula elas com a numeração original, você ia ficar bastante confuso para conferir isso depois no gabarito. Por isso que eu faço de maneira diferente no corpo da aula e ao final na lista de exercícios, tá bem? Não confunda. Então vamos para essa questão aqui, ó. Algumas questões elas trazem no enunciado uma descrição mais ou menos do tema que vai ser falado. Isso às vezes ajuda, né? Que aí você já vai na cabeça sintonizando qual que é o conteúdo, mas essas bancas em particular, elas têm uma tendência muito forte de só te perguntar isso aqui, ó. Assinale a alternativa correta ou a incorreta. E aí você vai ter que, à medida com que lê cada uma das alternativas, é que você vai distinguir de que assunto ele está tratando. Pode, inclusive, numa mesma questão, tratar de vários assuntos. Cada alternativa está falando de um aspecto diferente do que nós estamos vendo aqui nas nossas aulas. Não tem problema, você vai estar bastante habilitado a poder distinguir cada um desses temas e saber se eles estão corretos ou incorretos na forma em que eles aparecem na questão. Olha lá então essa questão aqui, o que nós temos? Vamos olhar, é importante que esse tipo de questão que no enunciado não traz nenhum indicativo, que você leia todas as alternativas antes de sair assinalando qualquer uma delas. Faz uma análise de cada uma delas, tenta encontrar os detalhes para você responder ela assertivamente. Olha aqui como é que nós vamos ver nessa. A alternativa A, ela fala a respeito de como é que o sistema de saúde se constitui. Ele está se referindo ao título 2 das disposições preliminares da Lei 8080, tá bem? E aí ela fala, ó, é um sistema que, as suas ações e serviços são prestadas por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais e municipais, seja da administração direta ou indireta, e também das fundações mantidas pelo poder público. Vai pensando aí o que você acha dessa afirmação que a questão está trazendo. Olha na sequência o que ele diz. Fala a respeito da iniciativa privada, que também ainda está dentro do mesmo título no corpo da lei. A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde em caráter concorrente com a iniciativa pública. Sei não, hein? É para concorrer? Olha lá, a alternativa C. Não estão incluídas no SUS as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumo, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados e de equipamentos para a saúde. Será que não está incluído? Aqui já está falando de uma outra parte do texto da lei, tá? Tá vendo como ele mistura bem? Será que não é papel do poder público, dos gestores de saúde, de cada uma das esferas, fazer a regulamentação disso, de insumos, medicamentos e também de componentes biológicos? Alternativa D. Não são objetivos do Sistema Único de Saúde as atividades preventivas. Essa aí tá óbvio, né, gente? Não tem como ser desse jeito. É claro que é um objetivo do SUS trabalhar também com questões preventivas. Estou falando isso para vocês desde o começo dessa aula. Vamos ver a alternativa E. O desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com os objetivos do SUS. Essa alternativa aqui, gente, é um pouco mais difícil de distinguir. Talvez o texto da Lei 8080 não deixe claro isso. Mas vamos pensar. Como é que eu vou sustentar as políticas públicas de saúde se eu não fizer uma correlação das políticas econômicas? O que é que nós estamos vendo acontecer em todo o nosso país na atualidade, seja no âmbito federal, estadual ou municipal? Governos com uma imensa dificuldade de prover recursos suficientes para a execução das ações de saúde, para a manutenção das suas estruturas, sejam hospitalares, seja na atenção primária. Então, é óbvio que, à medida com que houver melhor desenvolvimento econômico numa determinada esfera de poder, vai se ter mais recursos para se aplicar na política pública de saúde. Então, a correlação é estreita. Portanto, gente, não dá para ser a alternativa B, porque a iniciativa privada não pode ser concorrente, ela tem que ser complementar à iniciativa pública. Não dá para ser a alternativa C, porque esse tipo de controle e regulamentação sobre esse tipo
de materiais e produtos é papel sim do poder público. Não dá para ser a alternativa D, porque nós temos que trabalhar com ações preventivas. Não dá para ser a E, porque tem tudo a ver a relação da política econômica com a política de saúde. Portanto, a alternativa certa é letra A, que faz uma boa definição de quais são os componentes constituintes do Sistema Único de Saúde, tema esse que você vai ler no título das disposições preliminares da lei. Eu expliquei isso para vocês na aula escrita, vou aproveitar agora e repetir. Você vai estudar o quadro resumo, vai ter uma noção geral da coisa e depois abre o texto da lei. Eu botei para vocês o link na aula escrita de como é que você pode abrir isso de maneira segura, uma versão atualizada que tem todas aquelas outras leis posteriores inclusas já neste texto. Abre lá, faz uma leitura atenta ao corpo de texto da lei para que você possa entender tudo. Não se resuma apenas ao quadro que eu apresentei para vocês na aula, tá bem? São recursos complementares. Você precisa fazer a leitura das duas coisas para fixar bem todo este conteúdo. É muita coisa, é uma lei extensa, então vamos lá. Vamos partir para a próxima parte do quadro resumo, vamos destrinchá-lo? Vamos para os capítulos do título 2. Nós temos primeiro os objetivos e atribuições no capítulo 1. Olha lá, nós temos dentro desse capítulo 2 artigos, o 5º e o 6º, que vai falar dos objetivos do Sistema Único de Saúde, que é identificar as necessidades de saúde da sua população, entender epidemiologicamente quais são as principais tendências, para que a partir disso possa formular políticas e desenvolver ações assistenciais e de prevenção que sejam adequadas às necessidades de saúde das pessoas. Esse é um problema sério na gestão do SUS. Por vezes a oferta que nós fazemos está descolada e não converge com as necessidades reais de saúde que a população tem. Então, a lei traz isso muito claro, que é dever de todos os gestores poderem criar uma ponte entre essas coisas. E aí, como é que tem que ser a atuação do SUS, trazendo cada um dos seus componentes. O componente de vigilância, aí ele faz um destaque da vigilância nutricional também, que tem que ser uma assistência integral, que tem que se articular com outras políticas públicas, como o saneamento básico, por exemplo. Tem questões sobre isso nas provas da EBSER, você vai ver ou já conferiu na aula escrita. Como é que tem que ser a política de ordenamento dos recursos humanos que se dispõe, como é que se articula também intersetorialmente com as políticas ambientais, como é que faz a regulamentação do que nós acabamos de ver na questão agora, que é o controle de medicamentos, equipamentos e materiais, a fiscalização de produtos, sobretudo as substâncias de caráter biológico, e também de alimentação, tem tudo a ver com a saúde. Então, pertence à responsabilidade da gestão à saúde fazer um controle sobre isso. Nós vamos ver que o papel, por exemplo, da vigilância sanitária é determinante nisso. E por último, então, um detalhamento dessa definição da vigilância. Já adianto aqui para vocês, nós vamos focar em 3 aspectos, como eu já referi antes, que vai ser a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária e a saúde do trabalhador. Olha lá no capítulo 2, princípios e diretrizes. É um único artigo, mas ele é essencial. Ele vai dar o tom de todas as outras normativas que compõem esta lei. Olha lá quais princípios são esses: universalidade, equidade, integralidade, controle social, preservação da autonomia, direito do usuário de ter informação a respeito da sua situação de saúde, a priorização epidemiológica, que tem a ver com o que nós falamos agora no capítulo anterior. O gestor ele precisa saber quais são as necessidades de saúde, o que acontece com a saúde das pessoas no seu território, para depois fazer as políticas para isso. É preciso ter a participação da comunidade dentro desse conjunto da participação social. Preciso que seja descentralizado, é preciso que seja intersetorial, que tenha conjugação de recursos, que seja um sistema resolutivo e que nós evitemos a duplicidade de aplicação de recursos
porque eles precisam ser otimizados. Recursos finitos para uma política bastante extensa, então é preciso ter muita inteligência para ser eficiente na gestão em saúde. No capítulo 3, nós temos dos artigos 8º até o 14. Para vocês irem se familiarizando também, textos normativos são desse jeito. Até o artigo de número 10, ele usa uma nomenclatura de primeiro, segundo, terceiro, até o 10º. Partindo dali, ele tira, então, esse componente de grau e passa a chamar 11, 12, 13 e assim por diante, tá bem? Olha lá o que a gente vai encontrar nesse capítulo. Vamos falar sobre a organização regionalizada e hierarquizada. Vamos reafirmar que o sistema ele tem que ter uma direção única. A iniciativa privada ela tem que se pautar no comando do poder público. Não pode criar um sistema de saúde paralelo sem direcionamento. A direção ela é única. Porque saúde é uma coisa de interesse de toda a nação, de toda a sociedade brasileira. Não pode virar mercadoria. Aí nós vemos que o papel e o que é possível de serem feito de arranjos organizacionais entre municípios para que eles otimizem os recursos que eles dispõem. Agregando nisso, então, a ideia de região de saúde. Vamos falar bastante disso e eu vou recuperar essa ideia de consórcios lá na nossa última aula, que vai falar sobre as redes de atenção à saúde e do decreto 7508. Não perca. Vemos aqui, então, com a criação das comissões intersetoriais. Já fiz uma menção breve sobre elas para vocês. Que são diferentes das comissões intergestores, não confundam. Então, as comissões intersetoriais são aquelas que vão criar a articulação e a interface da política de saúde com outras políticas que estão relacionadas a ela. Aí sim nós viemos para as nossas comissões intergestores, que são os fóruns de pactuação, e vamos ver quem são os atores que compõem esses fóruns e que tem que ser por representatividade. Não dá para botar os 5.565 secretários municipais de saúde do Brasil para sentarem e decidirem uma coisa. Eles têm que ter um representante e essa representação se dá em cada estado com os seus conselhos de secretários municipais, que são os COSEMES, e aí esses COSEMES formam uma representação nacional a partir do CONASEMES e, junto com a representação estadual, que é o CONAS, eles vão para uma mesa de negociação formando a CIT, tá bom? Dentro dos estados, os municípios discutem no fórum da CIB. Eu vou explicar isso para vocês na parte final desta nossa aula 01. Vamos em frente? Olha o que o capítulo 4 traz para nós. Ele fala sobre competência e atribuições. Primeiro ele traz, e aí eu usei também novamente o recurso de um quadro, traz atribuições comuns às 3 esferas de poder, e depois ele detalha, muito repetindo o que já trazia nas atribuições, mas uma certa distinção de quais seriam as competências de cada um dos poderes para compor essas atribuições comuns, tá? Isso a gente vai ver que lá no texto da lei está entre os artigos 15 e 19. Aí, lembram que a saúde indígena, ela veio como uma lei adicional? Então, eles tiveram que criar um recurso aí para poder, dentro do próprio artigo 19, dividi-lo em subpartes. Aí, o da saúde indígena ficou entre o item A e H. Aí ele vai falar, está instituído a partir de agora o subsistema de saúde indígena, ele vai ter que se pautar no que já existia territorialmente, na divisão territorial dos distritos sanitários especiais indígenas, chamadas de DICEIs. Ele vai ter que garantir um financiamento federal, estadual e municipal, o federal como responsabilidade prioritária para a saúde indígena, e os estados e municípios podem ou não complementar, depende da sua realidade, depende do quanto ele tem de população indígena no seu território, mas é responsabilidade primordial do poder federal. Aí ele vai dizendo que o subsistema de saúde indígena, ele tem que estar articulado com os órgãos que são responsáveis por outros aspectos da política indígena. Tem a política de alimentação e nutrição, tem a política de assistência social, então tem que haver aí
tem a política relacionada à demarcação dos seus territórios. Então, a política de saúde tem que estar antenada com isso, não pode estar descolada. Porque tudo isso influencia na saúde das pessoas, é o que nós vamos ver na discussão sobre determinantes sociais da saúde. Aí nós vemos aqui, ó, que ele fala, tem que levar em consideração a realidade cultural, a maneira com que esses indígenas se comportam, cada etnia é de um jeito. Índios não são todos a mesma coisa. A gente tem que remover esse estereótipo. Olha lá, o subsistema deve ser tal como todo o restante do SUS, ele tem que ser hierarquizado e regionalizado. E ele vai ter que ter os outros dispositivos do SUS como sua retaguarda. Aquilo que for dispositivo específico da saúde indígena não vai dar conta da totalidade, tem que ser complementado pelo restante da estrutura do SUS. E que os povos indígenas, por representatividade, eles têm o direito de participar das instâncias de controle social do SUS, por exemplo, os conselhos de saúde e também as conferências de saúde, que não estão mencionadas aqui na lei, mas que fazem parte disso, que nós veremos na lei da aula seguinte, que é a Lei 8.142, que fala sobre a participação social na saúde. Seguindo em frente, olha lá o capítulo 6, que fala sobre assistência domiciliar. Vai ser um outro item também, ainda do artigo 19, porque ele também foi previsto a partir de uma lei adicional. Vai falar o que é esse atendimento domiciliar, que tem que ser composto por equipes multidisciplinares, que tem que atuar não só na reabilitação, mas também na prevenção e na terapêutica. E que essa intervenção no âmbito do domicílio só pode ocorrer se houver plena concordância de quem vai receber o serviço. Não dá para chegar invadindo a casa das pessoas e dizer, olha, você está doente e eu preciso cuidar de você, tá certo? Esse conceito de obrigatoriedade de consumir serviços de saúde, ele foi vencido lá no passado. O direito à saúde é livre para a escolha do cidadão. Nós vamos vir aqui agora no capítulo 8, também ainda no artigo 19, criando outros itens depois, a questão do parto e pós-parto, que é aquela coisa que nós já falamos. Garante a permissão da presença de um acompanhante em todas as fases do nascimento e do parto em si, e também que os hospitais devem informar isso publicamente, que este é um direito da parturiente, tá? Vamos ver o capítulo 7, fala sobre a incorporação de tecnologia, os itens de M a U do artigo 19 ainda também. Esse artigo ficou gigante. Ele fala, ó, o que compõe essa assistência terapêutica integral que nós estamos chamando, que inclui não só as ações diretas, mas também a dispensação de medicamentos e produtos, a oferta dos procedimentos, os procedimentos em âmbito dos serviços de saúde, mas também no âmbito domiciliar, seja em caráter ambulatorial ou hospitalar. Ele fala a respeito do detalhamento da política de medicamentos e fala também a respeito da Comissão Nacional que tem que discutir a incorporação de tecnologias no SUS. Acabou o artigo 19 finalmente, vamos para um próximo título que fala da relação entre o privado e o público. No capítulo 1 deste título 3, ele fala em 4 artigos sobre o funcionamento. Diz que as possibilidades de atuação da iniciativa privada e que tem que respeitar as regras que as secretarias de saúde, ou seja, os órgãos de gestão do SUS, emitem a respeito disso. Ele fala que pode... olha aí, você vai ver o destaque lá na nossa aula. Olha aqui, ó. Lembra dessa conversa? Que a gente teve, inclusive, na Constituição Federal, que a Constituição dizia, ó, tá proibido a participação de capital estrangeiro na execução da política pública de saúde. Salvo, aí ele deu a brecha na lei, salvo se houver uma lei específica que regulamente isso. Veio a lei de 2015, que é aquela que eu destaquei para vocês, e que permite, sim, a participação de empresas e de capital estrangeiro na assistência em saúde no Brasil. Isso aqui é uma tendência forte, viu, de questões. Olha lá o capítulo 2 desse título. Vai justamente explicar melhor o que o capítulo 1 dizia, que é que participação complementar é essa?
O SUS, os gestores do SUS, quando a sua estrutura própria, os seus próprios hospitais e unidades básicas de saúde e outros de especialidades, quando não é suficiente para atender todas as necessidades da sua população, e quando o seu planejamento de ampliação da sua estrutura ele é de longo prazo, ele pode, a partir de alguns dispositivos como credenciamentos, contratos e convênios, ele pode acionar o sistema é único. Ele pode acionar a iniciativa privada para complementar aquilo que está faltando na estrutura própria dele. Tá certo? Essa é a ideia de complementação. Aí, ó, como eu falei, pode ser por meio de contrato, de convênio, tem que ser dispositivos legais. É sempre importante que, para estabelecer essa relação, as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, elas são sempre preferenciais. Depois, só em último caso, é que você aciona alguma instituição que tem fim lucrativo. E isso tem que ter critérios, os valores têm que ser parametrizados. Aí vem a importância da tabela SUS, que é uma tabela nacional que compõe os custos que cada um dos procedimentos tem e que vai orientar essa contratação dos gestores públicos para com os seus prestadores de serviço complementares. Isso tudo tem que ser aprovado pelos conselhos de saúde. Se for uma contratação de âmbito nacional, pelo Conselho Nacional, Estadual e Municipal, nas suas próprias instâncias, tá? E esses proprietários e dirigentes destas instituições que vão prestar serviço complementar, eles não podem exercer papel de gestão, não podem ser nomeados em comissões para isso, porque aí dá um conflito de interesse importante e isso não é possível. Olha o nosso último título, que fala sobre a política de recursos humanos, o título 4. Ele vai falar quais são os objetivos dessa política de recursos humanos, que é organizar o sistema de formação, não é só dizer as regras de comportamento do profissional que já está inserido nos serviços. Ele precisa dizer desde como é que a gente precisa formar um profissional para o SUS e não para a iniciativa privada, não na lógica comercial. As pessoas têm que ser formadas entendendo o que sistema de saúde, como é que ele se organiza, qual que é o impacto econômico que ele tem, como é que é a gestão desse sistema. Isso precisa ser ensinado para as pessoas na graduação. Então, é papel do poder público pautar junto ao Ministério da Educação como são os currículos para a área da saúde. Os serviços públicos, eles têm que trazer para dentro de si também as práticas de ensino e pesquisa, e não só assistenciais, para poder ter desenvolvimento de conhecimento nesse serviço e as pessoas serem ensinadas e aprenderem novas competências em serviço. Ela não sai da faculdade sabendo tudo, nunca isso acontece. Então, isso é preciso ser feito um trabalho de educação permanente. Fala também a respeito da nomeação de cargos e funções, que as pessoas que são comissionadas para esses cargos, elas precisam se dedicar em tempo integral para isso. Ela coloca uma especificidade importante, isso aqui, ó. Até dar um destaque, que na área da saúde, nós podemos e somos permitidos pela Lei 8080 que nós acumulemos 2 cargos. Tem outras profissões onde isso não é permitido, mas como o Brasil precisa muito de força de trabalho na saúde, e nós ainda formamos um número de profissionais para algumas áreas, né, obviamente, ainda que não é suficiente, por isso tem essa permissão de que nós possamos exercer 2 cargos, por exemplo. Mas é claro que com uma limitação de carga horária diária e semanal, porque somos seres humanos e temos limites e não podemos cometer erros que comprometam a saúde das pessoas. Aí então vem dizendo que esse treinamento em serviço, sobretudo quando ele está composto num programa específico, ele tem que ter supervisão. Isso aqui é uma referência clara aos programas de residência, tá? E que isso tem que ser regulamentado por uma comissão nacional, a depender de cada tipo de residência, tá? Então nós vamos dar uma paradinha por aqui, dá uma respirada, pensa sobre tudo isso que nós discutimos, pega na sequência a próxima parte do vídeo, porque nós vamos explorar questões a respeito disso que nós conversamos. Então tenta
não utilizar o próximo vídeo com um intervalo muito grande, já emenda logo, nem que você tenha que parar a próxima parte no meio, mas faça esse esforço. Nos vemos daqui a pouquinho. Obrigado.